Vou falar brevemente sobre a apresentação de novo. Então, meu nome é Marcelo, eu sou médico de família e comunidade, e estou atualmente no ambulatório trans aqui de Florianópolis. A gente vai fazer, então, uma apresentação do protocolo clínico de hormonização de pessoas trans e travestis aqui de Florianópolis. É, E é isso, vou passar a palavra para o Marcos se apresentar e depois a gente inicia a apresentação. Boa tarde a todas e a todos. Então, como o Marcelo falou, meu nome é Marcos. Eu também sou médico de família e comunidade. Eu atuo no Centro de Saúde da Tapera né, a cada 15 dias, mais ou menos, eu atuo também no ambulatório trans. Eu atuo no ambulatório trans desde o final de 2016. E a gente, como o Marcelo falou, né? Acho que a gente realizou, né? Finalmente a gente conseguiu realizar esse protocolo que a gente vai estar apresentando hoje. Obrigado, gente. Então, gente, me avisem se vocês estão vendo aí a apresentação. Marcos fez que sim. Beleza, então. Gente, o objetivo desse encontro, né, é a gente apresentar o protocolo. A gente vai fazer isso, primeiramente, destacando as diretrizes, né, que orientaram, a elaboração do protocolo. Resumir as linhas gerais, né, as linhas gerais da hormonização e do seu acompanhamento, e discutir dúvidas, abrir para um espaço de debate também. Então, primeiramente, as diretrizes, né, que nortearam, assim, a confecção desse documento, né? A gente procurou seguir uma abordagem não patologizadora, e isso pode ser batido para quem já tem mais contato com o tema, mas é um ponto sempre importante de frisar, porque quando você vai, para quem está, eu não sei qual é o nível de contato, assim, com a temática das pessoas que estão aqui, né, ou de quem está assistindo, mas quando você vai procurar fontes, né, de referência para a hormonização, é bem importante tomar cuidado com que tipo de abordagem está sendo utilizada. Até há pouco tempo, por exemplo, o BMJ atualizou a parte de atendimento de pessoas com disforia de gênero e ainda assim tem várias questões, até na linguagem, na forma de abordar, que ainda tem um fundo patologizador, assim, das transidentidades. Então, é bem legal de frisar isso, assim, a gente procurou ter essa abordagem no protocolo, né? O uso de linguagem inclusiva, então, ao longo de todo o documento, vocês vão ver que a gente usou bastante, a gente não usa tanto neolinguagem, né, a terminação E nas palavras, a gente usou poucas vezes, como filhos, em alguns momentos que não dava para usar uma linguagem inclusiva sem usar neolinguagem, ou seja, usando a palavra pessoas ao longo de todo o documento. Então, basicamente, a gente se referia sempre as pessoas usando pessoas que fizeram medicina, pessoas, pacientes, usuários, enfim. É, então, a gente procurou usar sempre essa linguagem, também considerando que o protocolo abrange o atendimento de pessoas não binárias, né, também. E terceiro ponto, né, de norteador do protocolo foi a questão do cuidado integral em saúde. Esse protocolo inicial, né, ele tem cerca de, acho que 37 páginas. O foco foi a hormonização, né, mas a gente chama atenção no início do documento, assim, que o cuidado das pessoas trans não é e não deve ser focado só na hormonização. Nem todas as pessoas trans têm interesse em usar hormônios ou fazer qualquer modificação corporal, mas a gente achou que era importante a gente ter esse documento focado inicialmente na hormonização,
porque ainda é um gap, ainda falta, né, essa formação técnica mesmo nos cursos de graduação e especialização em saúde no geral. O quarto ponto, né, é o cuidado centrado na pessoa. E isso é bastante importante, sim, na questão da hormonização, porque a gente vai ver que o ajuste de dose, o segmento é totalmente centrado na pessoa, a pessoa que vai guiar quais mudanças, se está satisfeito ou não com a harmonização, se atingiu os seus objetivos com as mudanças. E, por último, a questão da prevenção quaternária, né? A gente, alguns protocolos nos últimos 10 anos, 5 anos, a gente via muito mais exames e ainda na prática hoje a gente atende até muitas pessoas no ambulatório que vêm acompanhadas de outros profissionais no setor privado, né, ou enfim, outros locais que são solicitados muitos exames no princípio de rotina, mas que não têm exatamente um propósito, não vão influenciar na conduta. Então, é bem interessante da gente focar nessa questão da prevenção quaternária e a gente tentou fazer isso ao longo do protocolo. Então, aqui eu trouxe, ao longo da apresentação, eu trouxe principalmente os quadros, né, que eu acho que são eles que dão uma resumida, assim, e são bastante úteis, assim, para na hora relembrar e poder facilitar, assim, a prescrição e o acompanhamento, né? Primeiramente, é, eu trouxe esse quadro inicial, assim, que trata de novo dessa questão que eu já comentei, sobre o cuidado em saúde das pessoas trans, travestis e não binárias não ser limitado à hormonização, né, de não ser uma demanda de todas as pessoas, e a questão do protocolo focar e orientar a prática da hormonização em si. Não é tão amplo, por exemplo, como outros que existem, por exemplo, o de São Paulo, né, que foca em outras questões além da hormonização. O que é hormonização, então, né? A gente optou por utilizar o termo hormonização de hormônio, não é harmonização, é hormonização de hormônio, é, que é um termo equivalente à hormonização cruzada, né? Vocês vão encontrar na resolução do CFM, lá de 2019, se usa esse termo, em algumas referências tem essa expressão que é a hormonização cruzada. A gente preferiu usar só hormonização e não usar também hormonioterapia, pensando também na despatologização e na desbinarização, né, de todo esse processo, assim. Mas, basicamente, a hormonização, né, é uma forma de produzir mudanças corporais, suprimindo, reduzindo ou desenvolvendo características corporais que são culturalmente atribuídas ao universo, simbólico, né, feminino ou masculino. Então, o objetivo da hormonização é o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários diferentes daqueles desenvolvidos durante a puberdade da pessoa. E é importante a gente ressaltar isso porque, enfim, muitas vezes as pessoas procuram um serviço e, principalmente desde setembro, que a gente tem os hormônios disponíveis para prescrição no ambulatório trans, se procura bastante né? Às vezes pessoas cisgêneras ou até podem ser pessoas, enfim, como a identidade de gênero autodeclarada, as pessoas podem se declarar trans, mas para ter acesso a, por exemplo, pessoas com testículo terem acesso à testosterona, né? Mas não é a finalidade dos hormônios, da hormonização cruzada, que estão, né, disponível no ambulatório trans, não é essa prescrição, mas sim o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários diferentes daqueles que foram adquiridos, durante a puberdade da pessoa. A gente optou também por colocar no início do protocolo, assim, né, seguindo o que vários outros protocolos fazem, colocar essa tabela, tem uma tabela grande no início, eu não trouxe ela toda para cá, mas tem uma tabela de definições e conceitos, né, em gênero e sexualidade. Tô sem sala! Tô sem sala por causa da Oi? reforma.
Oi, Michelle, você tá com o áudio aberto, só pra dizer. Não, mas, mas enfim, Ai, que a gente. bonitinho! Quer me passar o host? Não. Michelle, só para te avisar que seu áudio Ah, tá Alice! aberto. Aqui, pronto, consegui mutar ela. Não, não deu certo. Então, voltando, a gente trouxe uma tabela grande no início, aí eu só queria frisar que a questão da identidade de gênero é uma característica auto-atribuída, auto-definida, referida. Então, não tem como a gente saber qual que é a identidade de gênero da pessoa sem perguntar para a pessoa, né? A gente pode até fazer presunções ou ter impressões a partir de como a pessoa se apresenta, né? Da expressão de gênero dela, mas não tem como a gente saber a identidade de gênero daquela pessoa sem perguntar. Então, outro ponto importante que eu queria trazer nesse início é de que nem sempre a expressão de gênero vai condizer com a expectativa dentro da cis heteronormatividade. Então, é bem importante isso, porque é fácil, é muito fácil, né, de cair no erro de, enfim, julgar a pessoa pela forma de apresentação dela e, às vezes, o profissional ficar inseguro na prescrição da hormonização em função daquela pessoa não se apresentar como, digamos assim, um homem deve se apresentar ou não se apresentar como uma mulher deve se apresentar dentro da cis heteronormatividade. Então, é bem importante isso. Eu recortei aqui essas duas linhas porque eu acho que são duas definições importantes aqui para ressaltar, que é a questão do gênero imposto ao nascimento, né? Que é um conceito importante para entender as transidentidades, né? Principalmente para pessoas cisgêneras, porque não existe habitualmente esse questionamento, né, de quando a pessoa se identificou como uma pessoa cisgênera, porque é tido como normal, né, dentro da normatividade. Então, é importante da gente entender que esse gênero atribuído ou imposto ao nascimento foi um rótulo definido a partir de uma visualização de uma genitália, seja antes do nascimento, no período pré-natal, ou no momento do nascimento. Então, a gente vai entender que tem pessoas que vão se identificar com esse gênero que foi imposto ou atribuído ao nascimento, e pessoas que não vão se identificar dentro dessa imposição. E aí, eu quis trazer também essa outra linha, que é a que a gente trouxe nessa conceituação de pessoa não binária, porque especificamente no protocolo a gente optou por denominar várias identidades na hora de definir ali a questão da prescrição de testosterona ou do estradiol, e a gente utilizou uma sigla do inglês, né, que é a FAB, para pessoas designadas femininas, né, ou mulheres no nascimento, e a MAB para pessoas designadas né, male ou homem ao nascimento, que são siglas utilizadas para pessoas não binárias, né, porque nem todas as pessoas não binárias vão se identificar como transmasculinas ou transfemininas. Então, era esse o outro ponto que eu queria destacar aqui. Critérios, né, para o início da hormonização, bem semelhante ao que tem em outros protocolos, exceto que a gente não colocou, às vezes, em alguns locais tem como item um ali de critério para início da hormonização, uma disforia de gênero persistente e bem documentada, né? Justamente porque é, retomando aquilo que eu trouxe no início da diretriz não patologizadora, né, que a gente procura seguir. Então, considerando que a gente não vai fazer um diagnóstico de disforia de gênero, porque nem todas as pessoas trans que querem usar hormônios, que querem fazer modificações corporais, vão ter sofrimento com seu corpo, vão ter, uma disforia de gênero. Então, não é um critério obrigatório, né, para a pessoa poder ter acesso à hormonização. O que é importante é a pessoa, assim, querer fazer a hormonização, querer ter as mudanças corporais, ter capacidade de consentir usar os medicamentos com pleno conhecimento, e aqui com pleno conhecimento inclui
o entendimento da pessoa sobre o que que é a hormonização, sobre quais mudanças que ela provoca ou não, sobre a diferença entre usar hormônios e que isso vai atuar somente com mudanças corporais e que isso não vai definir a identidade de gênero da pessoa, né? A Marcelo, questão... Sim, pode falar, por favor. você pode voltar um slide só para eu ver ali o significado da sigla dos não binários, das pessoas não binárias? Assign, tá. Sim, Belezinha. Obrigado. nada. Depois nas tabelas eu vou mostrar como é que ficou essa separação. É, a questão aqui pros critérios de início, então, né? A questão da idade, só pode no Brasil, né, ser feita a prescrição de hormonização a partir de 16 anos de idade, seguindo a resolução de 2019 do CFM. E aí, entre 16 e 18 anos, precisa ter é, um termo de consentimento assinado pelos pais e pelo adolescente, né, de assentimento. E a partir de 18 anos, não precisa ter responsável legal, né? Pode ser feita a prescrição. A gente recomenda o uso de, não é obrigatório, né? Não tem, a resolução do CFM não coloca como obrigatório o uso de termo de consentimento, mas a gente recomenda, assim como a resolução, o uso do termo de consentimento, e no protocolo a gente deixou como anexo os termos de consentimento, que são bem semelhantes aos do protocolo de São Paulo. A gente fez uma que outra adaptação de uma palavra ou outra, pensando na não binarização é, do documento, mas ele está ali e ele também está como modelo na aba de documentos do CELC, né? Já pronto ali, já sai com o nome da pessoa. É, E o outro ponto importante, né, para poder iniciar a hormonização é não ter contraindicações aos medicamentos que vão ser utilizados, né? E aí essa é a grande papel do profissional de saúde, avaliar se não há nenhuma contraindicação e se a pessoa está ciente sobre o que que a hormonização vai fazer. É, Aí depois segue, a gente colocou essa tabela com as contraindicações para cada medicamento que é utilizado para a hormonização. Não vou ler todos, assim, então a gente dividiu entre as contraindicações absolutas e as contraindicações relativas, seguindo o que tem em vários outros protocolos. E aqui importante, acho que de falar, é a questão das contraindicações relativas, é, serem justamente isso, relativas, né? A gente acompanha e prescreve a hormonização para muitas pessoas que têm essas condições, contraindicações relativas, e a ideia é sempre a gente poder avaliar individualmente e tentar minimizar os riscos dependendo da situação, né? Muitas vezes a pessoa vai fazer uso da hormonização de qualquer forma e é muito melhor a gente poder orientar e fazer o acompanhamento da hormonização daquela pessoa do que dizer que não vai prescrever porque tem uma contraindicação relativa e a pessoa vai usar por conta, muitas vezes em sobredosagens com um risco muito maior. Aqui só o segmento. É, então, seguindo é, mais aqui nas tabelas, a gente usou essa tabela aqui que é de 2019, se eu não me engano, da Endocrine Society europeia, que tem os tempos para início dos efeitos, e os tempos para efeito máximo esperado, né? Essa daqui então, aqui em cima vocês conseguem ver. A gente dividiu, né, a gente colocou todas as identidades, né, mulheres trans, travestis, transfemininas, pessoas não binárias, AMAB, né, designadas homem ao nascimento. Ou seja, todas as pessoas que vão usar estradiol e o antiandrógeno, né, bloqueador da testosterona. Aí aqui eu não tenho mais nada para acrescentar. O Marcelo, acho que Pode é bem falar. importante não ressaltar que essa tabela é muito importante da gente estar usando muito para ver expectativas, né, que a paciente ou o paciente
tá trazendo e até de planejar, né? Às vezes, de um mês para outro eu já quero aumentar doses, né? Poxa, mas o efeito esperado ainda nem está no seu momento de estar acontecendo, né? Pelo tempo do uso. Então, essa tabela é uma tabela que a gente usa muito, né? Para estar conversando com os pacientes e ver expectativas dessas mudanças que vão estar ocorrendo no corpo e o tempo, geralmente, que elas levam, né? A partir do início. Então, é uma tabela que toda consulta a gente tem que usar. É isso. A gente, na prática do ambulatório, a gente usa muito ela mesmo, principalmente no início, nas primeiras consultas de planejamento para o início da hormonização, né? Porque tem muitas informações que tem na internet, em grupos, em fóruns de pessoas trans, que não são verdade, não são reais, né? Sobre o que a hormonização faz ou não. E sobre o tempo em que as coisas ocorrem. Então, é bem importante isso que o Marcos trouxe. É, Aqui, então, a gente trouxe a tabela com os hormônios que são, os estrógenos, né, que são utilizados para a hormonização de pessoas transfemininas, travestis, mulheres trans, pessoas não binárias, AMAB, é, que é principalmente o 17-beta-estradiol, e o valerato de estradiol, né, que são as apresentações que a gente tem mais disponíveis aqui no Brasil. Fora do Brasil, a gente vê outras, inclusive intramusculares, isoladas, né, como o enantato de estradiol, o cipionato de estradiol. Mas aqui no Brasil, a gente não tem apresentações intramusculares de estradiol isolado, somente em associação com progesteronas, né? A gente até trouxe essa questão ao longo do texto do protocolo, né, que tem apresentações que são muito utilizadas como Perlutan ou Depomeus, mas que são apresentações que não são ainda utilizadas como primeira escolha, porque não tem estudos suficientes em humanos, né, com essas apresentações, e também os estudos até agora não mostraram é, efeito da progesterona, de progesterona ser usada junto, além do efeito de edema, o efeito adverso conhecido do edema associado ao uso da progesterona, mas para a hormonização em si, a progesterona não tem até o momento um efeito comprovado, então não se usa. O ideal seria usar um estradiol isolado. E aí as apresentações que a gente tem mais disponíveis são essas que a gente trouxe aqui. A gente fez uma escalinha do custo estimado, né, considerando que na maioria das vezes a pessoa vai comprar, e a gente indicou também aqueles que a gente tem atualmente disponíveis pelo ambulatório trans, ainda, né, a gente tem disponíveis somente para prescrição através do ambulatório trans, mas a gente espera que a gente consiga descentralizar essa prescrição, a exemplo do que acontece já no município de São Paulo, né? Então, só também para trazer, né, o que a gente tem disponível é o 17-beta-estradiol em gel, né, o uso transdérmico, é, o valerato de estradiol, comprimido, 2 miligramas, aqui dos estradióis esses, e aqui dos antiandrógenos, né, a espironolactona e o acetato de ciproterona. No ambulatório, a gente tem a espironolactona de 100 miligramas, e a ciproterona, a gente tem as cápsulas de 10 miligramas, né? E daí isso é uma coisa importante de ressaltar, porque o acetato de ciproterona é, disponível no mercado só tem os comprimidos de 50 miligramas. E saiu um estudo acho que foi final do ano passado, sobre não ter diferença, né, entre o uso de 10 miligramas no bloqueio, efeito clínico e nível de testosterona total também, entre a ciproterona de 10 miligramas e a ciproterona de 50 miligramas. Então, a preferência é a gente usar o de 10 miligramas, pensando em reduzir risco cardiovascular e efeitos adversos também, tendo o mesmo efeito clínico, né? É, que mais aqui? Eu acho que é isso.
A gente trouxe também esse fluxograma, assim, para decisão, né, sobre a via de administração do estradiol, né, comprimido transdérmica. E aí tem algumas considerações ali sobre a via intramuscular. E embaixo tem um quadrinho também sobre a associação ou não de antiandrógeno, né, de bloqueador da testosterona ao uso do estradiol. Sobre a questão da via de administração, a gente trouxe o que tem no Standards of Care 8, que foi o último que saiu, né, que é a questão de preferir a via transdérmica para pessoas com 45 anos ou mais, ou pessoas que têm história prévia de tromboembolismo venoso, né, pessoal, não na família, pessoal, por ser mais segura nesse sentido, né. A via transdérmica também é uma boa opção, né, para pessoas idosas com idade avançada e que objetivam uma manutenção das mudanças já atingidas, né? Então, uma boa opção aí. A gente trouxe aqui embaixo algumas considerações sobre a via intramuscular, e aí ali com a orientação, a gente achou importante trazer, assim, se for prescrever a intramuscular, pensar na posologia, porque muitas vezes as pessoas usam às vezes, uma ampola de perluta por semana, duas ampolas de perluta por semana, então, pelo menos, fazer essa orientação é interessante. A gente colocou aqui o valerato de estradiol com algestona é o perluta, e o cipionato de estradiol com a medroxiprogesterona é o Depomes, que são os dois mais utilizados, né, que as pessoas compram, que tem um custo bastante acessível. A gente colocou a orientação também de evitar a prescrição da messagina, que é o que tem disponível nos postos, né? É, por conta do risco cardiovascular associado ao progestágio, né? E é isso, a ideia é sempre trabalhar numa perspectiva de redução de danos e centrado na pessoa, né? No que a pessoa está procurando, orientando sobre o que existe ou não de evidência sobre o uso e de é, conhecimento sobre os riscos também associados. Na prática do ambulatório, a gente tem feito essa abordagem. Às vezes, a gente acaba, quando é um desejo importante da pessoa, a gente orienta o uso, acaba prescrevendo o uso do estradiol intramuscular. E aí, muitas vezes, por um tempo determinado, um tempo transitório, para depois voltar a usar a via oral ou até transdérmica. E sobre a associação de antiandrógeno, né, ao estradiol, é, o Standards of Care 8, o último, orienta sempre procurar associar um bloqueador da testosterona junto ao uso do estradiol. É, o protocolo, a última versão do de São Paulo, trouxe a possibilidade de usar ou não, bem aberta, baseado no que a pessoa é, deseja fazer, né? Inclusive a possibilidade de usar o bloqueador de testosterona isolado mesmo. E a gente seguiu mais a orientação do Standards of Care 8, é, que é para procurar associar o bloqueador da testosterona. É, mas é isso, né? Você sempre vai ter que conversar com a pessoa sobre o que que ela tá, qual que é o objetivo dela com a hormonização. Considerando que o estradiol é em si um bloqueador da testosterona, só que é um bloqueador da testosterona fraco, e geralmente insuficiente para baixar a testosterona a níveis de referência, né, de mulheres cis, que seria aí perto dos 50. Então, geralmente orientando essas coisas, explicando os efeitos que se tem, geralmente com o bloqueio da testosterona ali perto dos 50, que é a maior redução da velocidade de crescimento dos pelos, diminuição da oleosidade da pele, diminuição das ereções espontâneas ou até das ereções no geral. A pessoa consegue compartilhadamente decidir sobre se está a fim de usar, né, o bloqueador da testosterona junto ou não. E acho que é isso, assim. Ah, lembrando Acho também que que tinha. pessoa... Pode falar.
Não, tinha a questão também, acho que no passado, né, se deixava para uso do antiandrogênico somente após se atingir um nível máximo do estradiol, né, então, do estrogênio. Então, hoje já, né, há alguns anos já se viu que o uso concomitante dos dois é melhor, né, e que não precisaria atingir o nível máximo do estrogênio para começar o antiandrogênio, né? O uso dos dois facilita, como tu falou, né? Diminui o tempo dessas características secundárias, assim, começar a aparecer, né? É bem importante. E, né, visto, e como tu falou, né? Visto com a condição da pessoa, né? Sempre conversando com ela o uso. Isso. E a questão também é importante lembrar que no último ponto, no último quadrinho, a gente trouxe de que se a pessoa é orquiectomizada, né, retirou os testículos, seja só se a pessoa fez orquiectomia isolada ou se fez cirurgia de redesignação genital, ela não vai ter mais indicação de usar, né, um bloqueador da testosterona, ela mas tem sim indicação de usar o estradiol, né, pro resto da vida. Isso é uma coisa que às vezes acontece de chegarem pessoas que fizeram a cirurgia genital e não estão usando estradiol porque ou não tem acesso, porque não tem na rede, né, não tem, a pessoa não consegue comprar, mas a pessoa tem indicação de usar, né? Porque senão a pessoa fica sem nenhum hormônio esteroide circulante em níveis adequados para ter uma adequada proteção na massa óssea e redução de risco cardiovascular. A gente trouxe então aqui a tabelinha de frequência das consultas e de quais exames laboratoriais de acompanhamento a gente tem recomendado a solicitação. Então, para pessoas, mulheres trans, travestis, transfemininas e pessoas não binárias, a MAB, né? Ou seja, quem vai usar estradiol e um bloqueador de testosterona, a gente tem solicitado e orienta a solicitação da teste total, o estradiol, a creatinina e o potássio, somente, né? Que chamando atenção para que a gente não tem solicitado o hemograma, porque não tem sentido a gente solicitar de rotina para essas pessoas. O hemograma esperado, né, com uma redução da testosterona, que a gente use os valores de referência para mulheres cis, né, de hemoglobina e hematócrito, principalmente. Mas isso é esperado, não precisa fazer esse acompanhamento, sim, de pedido de rotina hemograma, a menos que você tenha outra indicação clínica, uma suspeita de anemia, outra questão. E a questão da creatinina e do potássio tem indicação de fazer esse monitoramento se a pessoa está usando a espironolactona como bloqueador da testosterona. Mas se o uso é da ciproterona, não tem essa necessidade também. A questão de TJ e GP também a gente retirou aqui da recomendação de rotina, porque não tem nenhum motivo para solicitar de rotina esse exame. Isso está diferente, se vocês forem ver em outros protocolos, isso está diferente. Provavelmente, antigamente se solicitava com mais frequência por conta do uso da ciproterona em altas doses, né, às vezes 100 miligramas de ciproterona, ou mesmo do estradiol via oral em altas doses, né? Que não é o que tem se recomendado atualmente e não há necessidade. O protocolo do Telesaúde RS orienta também a solicitação do TJGP só se tem alguma suspeita de doença hepática, alguma outra indicação junto. Essa tabelinha é bem legal, assim, e é um diferencial, assim, do protocolo daqui, bastante baseado no modelo do PAC, né, de orientação, que traz os cuidados de rotina a serem realizados para as mulheres trans, travestis, pessoas transfemininas e não binárias da MAP. Né, e aí traz tudo que vai avaliar, a frequência que vai avaliar e algumas orientações para fazer essa avaliação. A questão dos critérios para início da hormonização, questão do planejamento reprodutivo, né, orientações sobre essa questão antes do início, as contraindicações, os efeitos adversos em todas as consultas,
a avaliação das expectativas e satisfação com a hormonização, né? A questão de uso de tabaco, álcool e drogas, avaliação de saúde mental, depressão, né? Violência, a questão do risco cardiovascular, e aqui é importante de frisar, né? Essas calculadoras, scores, foram todos elaborados e baseados né, em pessoas cisgêneras, então não existem referências atualmente para essas calculadoras para pessoas trans. Dependendo a referência que vocês forem procurar, vai ter orientação de usar o gênero imposto ao nascimento e dependendo da referência vai dizer para usar o gênero que a pessoa se identifica. A gente orienta a individualizar o caso, né? Às vezes fazer os dois cálculos, quando tem indicação de fazer os cálculos, daí a gente colocou a orientação para a população geral, então não tem essa necessidade de fazer um cálculo de risco cardiovascular antes da prescrição de hormônios, se a pessoa não tem essa indicação por fatores de risco ou pela idade. E aí, às vezes, fazer essa média entre as duas, né, entre o gênero imposto ao nascimento e o gênero com que a pessoa se identifica e individualizar o caso na hora de usar o cálculo do risco cardiovascular. E aí o mesmo vale também para a taxa de filtração glomerular. O que mais aqui que é interessante de falar? Ah, sim, a questão dos exames de acompanhamento e também tem aqui na tabela a questão da prolactina, né? A gente não orienta a solicitação de prolactina solicitada de rotina, porque ela não vai influenciar na conduta, né, da pessoa. Não tem evidência de porque em alguns lugares vocês vão encontrar, né, que existe um risco teórico, porque mínimos estudos encontraram possivelmente desenvolvimento de adenomas, prolactinomas, né, hipofisários, mas não tem não se comprova, se sustenta essa indicação, enfim. E fora que os efeitos, né, de aumento da prolactina são muito semelhantes aos da hormonização em si, ficando difícil uma diferenciação clínica, e na prática o que acontece é você solicitar muito mais exames complementares invasivos, como exames de imagem, sem necessidade do que exatamente ter um benefício aí para a pessoa. Então, a gente não tem orientado a solicitação da prolactina de rotina, exceto quando tem, e aí está indicado nessa tabela, quando tem uma galactorreia, né? E aí é legal de chamar a atenção aqui para a questão dos valores de referência, que geralmente nos laboratórios colocam um valor de referência da prolactina de 20, mas dependendo, até na hora da punção, assim, pode ter alteração da prolactina, é, na hora da coleta, isso pode influenciar no valor, então a gente orienta considerar a prolactina aumentada a partir de 40 e considerar que tem, além da ciproterona, do estradiol, que podem aumentar a prolactina sabidamente, e essa elevação é até 100. Tem outros medicamentos, como risperidona, que podem aumentar bastante a prolactina, então, ver se a pessoa não está usando esses outros concomitantemente. Descartar outras causas, né, questão de hipotireoidismo, insuficiência renal, que também podem influenciar nisso. E que mais daqui? Acho que era isso. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Marcos. Vou seguindo aqui. Manda de novo, Marcos, depois só a lista de presença. Não sei se todo mundo está preenchendo ali o formulário. Não mandei mais no chat. Então, seguindo, aí a gente dividiu dessa forma, né? Pessoas não binárias, às vezes tem essa dúvida, né? E pessoas não binárias, como é que eu vou saber como é que vai ser a hormonização para essas pessoas? Mas, basicamente, o que importa é você saber se a pessoa quer desenvolver caracteres
que são possíveis através do uso da testosterona ou do uso do estradiol e bloqueador de testosterona, né? Isso que importa, não é tão importante ou relevante a forma como a pessoa tem se identificado em termos de gênero, mas sim o que que a pessoa vai usar em termos de medicamento. É, Muitas vezes, até na minha prática, eu não pergunto se isso não vem ao caso, qual que é a identidade de gênero da pessoa. Às vezes a pessoa não tem necessariamente uma palavra para responder, não tem isso bem estabelecido ainda, mas sabe sobre os efeitos da hormonização e sobre o que que ela procura em termos de mudanças corporais. E aí é isso que importa para a prescrição, não necessariamente a identidade de gênero. Mas e aí, aqui trazendo, né, a tabela sobre as mudanças corporais com a questão do uso da testosterona, é, é legal de trazer isso no início da prescrição, né, principalmente a diferenciação entre mudanças que são transitórias, mudanças que são definitivas, isso é bem importante de trazer. Isso daqui que eu queria comentar. Aqui é a tabela das apresentações de testosterona que tem mais disponíveis no mercado, né? A testosterona, a gente tem só uma apresentação para prescrição no ambulatório trans, que é a 1 decilato de testosterona, né? Uma testosterona que é de liberação lenta, de depósito e liberação lenta. As outras, né, a cipionato de testosterona, que o nome comercial é Deposteron, e essa outra combinação aqui de sais de testosterona, que é a duratestrona, são testosteronas que funcionam de pico, né? Funcionam com pico sérico logo depois da aplicação, ali perto do terceiro, quarto dia. É, e tem enfim, não se sustentam tanto no nível sérico pelo seu funcionamento, né? São mais rápidas, praticamente 30 dias não tem mais testosterona. Aí a pessoa tem que fazer uma nova aplicação, tendo esse intervalo mais curto de aplicação, né? A cada 14 ou 28 dias. É, Diferente da 1 decilato de testosterona, que vai ter essa aplicação mais longa, né? De 3 meses. É, Tem a questão do início, por essa característica da 1 decilato de testosterona, e os nomes comerciais aí são Nebido, Hormos, ou tem a genérica também, que acaba sendo a mais acessível para quando a pessoa vai comprar, que é 1 decilato de testosterona. No início da hormonização, ela tende a ser mais lenta, é mais lento a estabilização do nível sérico com essa testosterona. Às vezes pode-se optar por fazer, dependendo da urgência também da pessoa, das mudanças, pode-se optar em fazer como se fosse uma dose de ataque nas primeiras 2 aplicações, então você fazer a, a primeira aplicação e a segunda aplicação com intervalo menor, aí de 8 semanas, às vezes 6 semanas, mas as aplicações seguintes aí voltar para o intervalo de 90 dias, mais ou menos, ou 3 meses, 12 semanas, né? E aqui, por último, a gente colocou a testosterona em gel, que também está disponível no mercado. É uma opção para quem quer mudanças também mais graduais, quer ter mais controle sobre as mudanças, né? Às vezes, porque a desvantagem da 1 decilato de testosterona é isso, a pessoa vai fazer uma aplicação e vai ter a testosterona aí mais alta por um longo período de tempo, e às vezes no início a pessoa quer ter mais controle sobre isso, quer usar alguma forma que não vá ficar com a testosterona alta por um longo período. O gel pode ser uma opção para isso. E o gel tem essa diferencial que ele não precisa de receita para comprar, né? Diferente das outras testosteronas. A pessoa precisa de receita branca, né? 2 vias, com o CPF do prescritor, da pessoa prescritora, e também de um CID nessas receitas. Agora, a testosterona em gel não precisa de receita para comprar. Receita nenhuma. Bom, Marcelo, acho que é importante ressaltar também, né, que nos últimos anos a gente teve um desabastecimento, né, tanto do ciclanato de testosterona, que foi o Deposteron, quanto da Durateston, né,
recentemente a gente teve um aumento da deposteron no mercado de uma forma absurda, assim, então uma caixa que até um ano atrás, com 3 ampolas, era 50, R$ 60, hoje tu não se encontra ela por menos de R$ 250, né? A indústria aumentou de uma forma absurda. É, E, foi em setembro, né, do ano passado que aconteceu esse aumento. Então, acaba que muitas pessoas ou pararam, interromperam a hormonização, ou acabam usando até anabolizantes outros, né, que não são testosterona, às vezes de uma procedência duvidosa, né? né, a buscar em locais que às vezes não são muito confiáveis, que a gente não conhece muito, né, o que está realmente vindo assim. E às vezes a gente tem uma noção, né, como a testosterona está muito ligada ao culto do corpo, né, a questão das bombas, muitas vezes é ofertado para os pacientes o uso da nandrolona, né, dizendo que também é uma testosterona, mas a gente tem que ter bastante cuidado, assim, no uso da nandrolona, né, ela não é testosterona, então os efeitos no corpo vão ser totalmente diferentes, né? E assim, está se começando a ter alguns estudos sobre o uso, como que fica, mas não tem nada muito adequado ainda sobre o uso da nandrolona, que o nome comercial muitas vezes é o Durabolin. É, às vezes a gente vê o pessoal usando também trembolona, que é de uso veterinário. Isso rola bastante, sim, no ambiente de academia. E às vezes até ampolas que está escrito Durateston, mas não vem com bula e não são Durateston, né? Como você vai ver nas linhas menores, é trembolona e não é Durateston. Então, bem importante, às vezes a pessoa fala, não, eu estava usando Durateston, às vezes a gente pede para mandar foto, olhar uma foto ou olhar a embalagem mesmo, saber se tem bula, se era comprado em farmácia, se vinha numa caixa fechada, para ter noção melhor do que a pessoa estava usando. É, aqui dos exames de rotina, então, para quem usa testosterona, é a questão da testosterona total e do hemograma. O hemograma que a gente vai observar principalmente é o hematócrito, né? Um efeito adverso importante comum do uso da testosterona é o aumento do hematócrito. E a testosterona total para fazer o ajuste de dose e observar os níveis fisiológicos, né? A mesma tabelinha, então, de cuidados de rotina para serem realizados no acompanhamento de homens transmasculinos e pessoas não binárias, a FAB, né, designadas mulher ao nascimento, que segue o mesmo padrão da anterior, né? A questão de planejamento reprodutivo, acho legal de ressaltar aqui que é possível de usar métodos contraceptivos hormonais concomitantemente à testosterona, né? A testosterona, apesar de interromper o fluxo menstrual, não é um anticoncepcional. Mesmo a pessoa não menstruando, ela pode seguir tá ovulando. Então, é importante se a pessoa vai ter práticas sexuais que podem gerar uma gestação. E aí também chama atenção, a gente tem visto cada vez mais relacionamentos transcentrados, né, entre pessoas trans. E aí é importante perguntar sobre como é a prática sexual, se tem penetração, pênis, vagina, se tem ejaculação, como é que é, enfim. E aí orientar sobre a contracepção e pode ser, se optar por usar um método hormonal como a medroxprogesterona, né? Se prefere usar uma progesterona, ao invés de estradiol, por conta dos efeitos, de mudanças corporais que a pessoa geralmente que usa testosterona quer. Claro que a gente vai preferir, né, métodos não hormonais, como o DIU, sendo uma boa opção, assim, o DIU de cobre. Que mais? A questão do risco, né, se a pessoa tem risco de gestação ou está em lactação, a pessoa não, e a testosterona é contraindicada, é,
E isso ainda não está bem estabelecido, mas existe um risco teórico aí de androgenização do feto, e aí tem essa contraindicação. Ah, mas, né? Aqui acho importante de saltar a questão de efeitos adversos, as alterações de humor, isso vale também para o estradiol, que ainda falta muitos estudos sobre isso, assim, a questão de como afeta o humor e a parte comportamental, em função de que é muito difícil de separar o que que é uma construção social do gênero, né, ou de padrões de gênero que se espera na sociedade e o que que é, de fato, um efeito daquela molécula de hormônio que está sendo usada. O que tem alguns estudos sobre impulsividade associada à testosterona, né? Mas o que a gente observa muito mais é um relato de aumento de energia, que às vezes pode ser traduzido como aumento da libido, maior disposição para atividade física, que pode estar associado aí com aumento da hematócrito, da hemoglobina, mas efetivamente aumento de de agressividade, irritabilidade é bastante discutível. A gente colocou algumas coisas do que tem aí de estudos, mas isso é bastante importante de relativizar e avaliar num contexto amplo da pessoa, os fatores, às vezes, de violência, de outras questões sociais, familiares, que podem estar influenciando no humor também. Aí segue a tabela. Aí tem bastante grande essa questão da variação enfim, dos níveis séricos da testosterona, né? Vai depender do tipo de testosterona que a pessoa está usando e do tempo, da data em que foi coletado o exame em relação à última aplicação da testo. Está bem descrito aí nessa tabela. Não sei se, Marcos, você quer comentar mais alguma coisa, mas aí eu trouxe agora no final alguns pontos chaves, assim, deixa eu ver que horas são. Alguns pontos chaves e queria deixar aberto para a gente discutir também. Então, a questão da não presunção da identidade de gênero da pessoa, né, a partir da aparência. Muitas pessoas, principalmente que estão querendo iniciar a hormonização, vão ter uma aparência dentro da cisnormatividade considerada, enfim, não adequada para aquele gênero que a pessoa está dizendo que tem, mas é importante justamente respeitar a questão da autodefinição do gênero, autodeclaração da identidade de gênero, e não presumir isso, nem os pronomes que a pessoa usa a partir da sua aparência ou atitude corporal, enfim. A parte de não basear o ajuste da dose, né, exclusivamente nos exames laboratoriais. O objetivo dos exames laboratoriais é justamente ver se a hormonização, as doses estão dentro da faixa fisiológica, ah, e a gente vai ajustar a dose baseada nos laboratoriais quando estiverem doses suprafisiológicas. Agora, estando dentro da faixa fisiológica, o que vai pautar a decisão sobre ajuste de dose é como a pessoa tem se percebido, as mudanças corporais que a pessoa tem atingido ou não. Não sendo obrigatório o aumento da dose para atingir um nível específico. A questão de não solicitar exames para calcular o risco cardiovascular ou glicemia se não tem fatores de risco ou outro motivo para isso, né? Antigamente se solicitava esses exames inicialmente, assim, para calcular o risco cardiovascular antes do início da hormonização. Mas não tem essa indicação, porque até o momento a hormonização não mostrou exatamente Travando, não sei se é só para mim. Oi, voltou? Agora voltou. Não sei se foi só para mim, mas Eu acho tinha que travado não. bem essa última fala agora.
Ah, tá. Eu acho que não, porque a internet aqui da secretaria está um pouco instável, mas qualquer coisa me avisa. Tá. É, mas a questão de não solicitar os exames para calcular o risco cardiovascular antes, ou glicemia, né, antes do início da hormonização, antigamente se fazia isso de rotina, mas hoje em dia não tem essa indicação, a menos que a pessoa tenha a idade, esteja na faixa etária indicada para isso, ou tenha os fatores de risco. A questão de não solicitar o hemograma de rotina, se a pessoa não usa testosterona ou não vai iniciar testosterona, né? Ou seja, pessoas transfemininas, mulheres trans, travestis, pessoas designadas homem ao nascimento, que vão usar estradiol, e bloqueador de testosterona, não precisa ficar acompanhando o hemograma, né, de rotina. É, mesmo vale para a questão da prolactina, que eu já comentei antes, e o mesmo vale para a questão do PGO-TGP. Que mais? Eu queria falar também a Abrasite, né, que é a Associação Brasileira de Profissionais e Pessoas Trans, no atendimento em saúde de pessoas trans e travestis não binárias, e o Protocolo de São Paulo trazem a recomendação de você oferecer a antropometria, né, medidas do corpo para avaliar de uma forma objetiva as mudanças corporais. Não é uma prática que a gente faz, tem no ambulatório trans, né, daqui de Floripa. Acredito, sim, pessoalmente, essa pode ser uma coisa positiva em determinadas situações, mas às vezes pode ser uma coisa mais ansiogênica mesmo, ou às vezes é uma forma de expor mais a pessoa, né? Se não é uma demanda da pessoa, a gente não vê por que você ficar fazendo medições do corpo, mas às vezes pode ser se você, né, vai depender de cada pessoa, você pode ofertar isso no início, antes do acompanhamento, se a pessoa quiser fazer uma autocomparação. Na prática mesmo, as pessoas trans acabam fazendo essa comparação através de fotos, de gravação de áudio, no caso de quem usa testosterona, no acompanhamento da voz, né? E às vezes a gente recomenda, enfim, eu na minha prática eu recomendo no caso da pessoa trazer que não está notando diferenças, né? Às vezes a gente orienta a usar fotos, né, anteriores e depois para comparar essas mudanças, ou às vezes ao longo de um período de tempo fazer essas medidas mais objetivas, assim, o que acaba, porque às vezes tem muita percepção subjetiva e outros fatores que influenciam aí na nossa percepção sobre o próprio corpo e não necessariamente uma mudança de fato que tenha acontecido com a hormonização, né? É, eu acho que é isso. Eu deixei o e-mail do ambulatório, né, da coordenação do ambulatório disponível para serem enviadas dúvidas, sugestões, né, pontos de discussão. Tem vários estudos saindo aí recentemente, então tem várias coisas que estão constantemente mudando e que a gente tem que estar sempre revisando para atualizar, né? Eu acho que é isso. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. A apresentação vai ficar disponível? Eu posso disponibilizar, sim, a apresentação, mandar ali no grupo de apoio, enfim, os slides. Eles são basicamente o que tem no protocolo mesmo, são prints do protocolo, não tem nada de muito diferente na apresentação, mas o vídeo também a gente está gravando, né? A ideia é a gente colocar no YouTube e disponibilizar também. Obrigado. Se teve alguma dúvida ao longo da apresentação no chat, e não sei se todo mundo enviou ali a lista de presença, é bem importante, pessoal, para a gente poder passar para a ESP depois, para a Escola de Saúde Pública, para serem emitidos os certificados de participação.
Se vocês puderem se inscrever também, a No inscrição chat naqueles não links. apareceu. Oi? Não, eu falei que no chat não apareceu nenhuma pergunta durante a Ah, beleza. apresentação. Não, só lembrando também, quem não se inscreveu naqueles links de inscrição da ESP, é bem importante para isso, e a lista de presença também. Lembrando também, né, que a forma de encaminhamento ainda tá, né, das equipes pode ser feita pelo CELC, né, no encaminhamento para o ambulatório. E a gente tem o WhatsApp do ambulatório, que às vezes, né, o próprio paciente pode estar entrando diretamente em contato com a gente, né? Sempre ressaltar que ele precisa estar já cadastrado, né, na nossa rede, então ter o cadastro dele no CELC, né, no seu centro de saúde de origem é muito importante para a gente dar continuidade do acompanhamento. Volta e Isso. meia e a gente tenta fazer alguns pacientes que por acaso não estão, né, por algum motivo não passam, né, no seu centro de saúde, por alguma coisa, a gente tenta fazer uma retomada, né, desse segmento deles, centro de saúde, né. Outras questões que não estão muito ligadas à questão da hormonização ou na questões que poderiam ser, né, discutidas e realizadas no centro de saúde, com a sua própria equipe de saúde da família, a gente tenta fazer essa devolução, né? Isso, tem muitos pacientes que, enfim, que é muito mais fácil, né, para a pessoa ir no posto de saúde do que ficar se deslocando até a policlínica do centro, né? Moram longe lá da policlínica do centro, então é mais interessante para essas pessoas acompanharem no seu posto de saúde. Às vezes tem um bom vínculo já com a sua equipe, conseguem ter bom acesso a sua equipe de saúde da família, então não tem por que, né, fazer o acompanhamento no ambulatório, a não ser agora para prescrição e retirada dos hormônios lá. Mas nesses casos, como a gente tem feito, a gente faz uma consulta, ou às vezes faz uma discussão do caso com um profissional de referência através do e-mail, do ambulatório, e a gente faz a prescrição e o acompanhamento que é da solicitação dos exames, a avaliação clínica é feita no posto de saúde, e a gente só faz a prescrição e essa renovação periódica, e quando necessário, agenda a consulta no ambulatório, ou não, mas assim, tem pessoas que preferem, inclusive, o acompanhamento no posto de saúde, e é o ideal, né? A gente é, não tem por que a pessoa se deslocar até a Policlínica Centro para fazer isso quando consegue ter esse acesso no posto de saúde, né? Hum, é isso, gente. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, sugestão, uma outra colocação. Só essa questão, Marcelo, deixa eu ligar aqui, da questão de como prescrever essas medicações, ele falava que tinha que ser um prescrito, tem que ter autorização, não sei. Como que é essa questão? Como conseguir Isso, isso? isso. Desde setembro do ano passado, o ambulatório trans tem disponibilizado os hormônios, aqueles que estão indicados nas tabelas, é, mas através da prescrição só dos profissionais que estão atuando atualmente no ambulatório trans. O ambulatrans. Tá. Exatamente, porque a compra desses hormônios ainda não é feita pelo município, é feita por PRU, do PDC, através do projeto Aure Agora, né? No ano passado, ao longo do ano passado, o ambulatório trans aqui, a gente iniciou uma parceria com o projeto Aure Agora, e essa compra dos hormônios tem sido feita através desse projeto, e por isso a prescrição
só tem sido possível por profissionais que estão no ambulatório, né? Nossa Tá. ideia é que a gente consiga fazer essa compra, principalmente agora com o credenciamento do ambulatório junto ao Ministério da Saúde e a possibilidade de financiamento a partir disso, é que a gente possa fazer essa compra pelo município e futuramente a gente poder descentralizar essa prescrição e disponibilização para outros profissionais, a exemplo do que acontece já há alguns anos em São Paulo, né? Em São Paulo se organizou a rede trans, eh, rede trans, Sampa trans, alguma coisa assim, e que a prescrição é feita em alguns centros, né, específicos com profissionais que são cadastrados para essa prescrição. Então, a gente espera que a gente possa fazer isso, né? Já tem vários profissionais na atenção primária à saúde que já fazem esse acompanhamento, já sempre acompanharam as pessoas trans do seu território. É, e a ideia é que a gente consiga expandir e descentralizar, né, para ser integrado na APS mesmo. Sim, tá certo. Obrigado. A Michelle colocou ali a questão dela fazer o encaminhamento lá pro Ambu, em função da disponibilização dos hormônios, que é isso, é o que acabou acontecendo desde de setembro do ano passado. Mas até, Michelle, é legal da gente conversar. Pessoas que estão tendo essa prescrição podem seguir o acompanhamento até com você e a gente só fazer essa renovação da receita por enquanto que não tem essa descentralização, né? Bem possível, assim, a gente fazer isso. Eu acho que também que aconteceu isso. Então, eles fazem a receita, faz aqui o acompanhamento, Desculpa, mas falhei um eles pouquinho acabam aqui o conseguindo áudio. a receita. Eles mandam, acho que um formulário, né? Alguma coisa assim que eles conseguem a receita, eu acho. Isso, vários já Que fazem isso, eles, né? eles já estão fazendo meio que isso. Eles pegam só a receita. Isso, dá pra gente fazer dessa forma. Às vezes, quando a gente identifica, né, que a pessoa não está tendo um acompanhamento, está só solicitando a receita, mas não está consultando no seu centro de saúde, aí a gente pede para ir consultar, né, e tudo mais. Mas nesses outros casos não tem porquê, né? Vou parar aqui a gravação, que eu esqueci de parar antes.